Na realidade, você não pode dizer que exista uma lição mais importante que a outra, mas pode ter certeza que essa quarta lição que nós vamos estudar hoje, ela tem o poder de transformar a sua vida. E Napoleão Hill inicia a lição chamando a atenção pelo próprio título da lição, o hábito de poupar. E ele começa dizendo o seguinte: aconselhar alguém a poupar dinheiro sem descrever como poupar seria parecido com desenhar um cavalo e escrever embaixo: isto é um cavalo. E ele continua: é óbvio a todos que poupar dinheiro é algo essencial para o sucesso, mas a grande questão predominante na mente da maioria dos que não poupam é: como posso fazer isso? Mas veja, por que é que ele chama atenção justamente a hábito, a começar pelo título da lição? Uma das coisas mais importantes que aprendemos do ensino do desenvolvimento humano e que vocês, portanto, já aprenderam aqui no canal é que os pais do aprendizado são repetição e reforço. Portanto, para que seja criado o hábito, é necessário que ele passe pelos pais do aprendizado. Milhões de pessoas passam a vida na pobreza porque fizeram o uso destrutivo da lei do hábito. É interessante, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas realmente existe a forma certa e a forma errada de se utilizar da lei do hábito. E uma outra coisa interessante é que hábito é uma lei, mas para se seguir diligentemente a lei do hábito é necessário também entender a lei da atração, que ao contrário do que é ensinado hoje em dia, a lei da atração afirma que semelhante atrai semelhante, ao contrário do que a conspiração RPR incansavelmente procura ensinar para as pessoas, que os opostos é que se atraem. Disso decorre o medo da pobreza. Você deverá, para criar o hábito de poupar, proceder de duas formas. Primeiro, com o objetivo principal definido, que já foi estudado aqui na segunda lição. Segundo, você cria na mente uma visão detalhada e definida daquilo que quer, incluindo quanto dinheiro ganhar. Isso vocês também já aprenderam aqui, por exemplo, através da prática do cartão e também da carta da vida perfeita. Napoleão Hill afirma que, pelo hábito, você mantém o objetivo principal definido, fixado na mente, também de acordo com a lição 2. É muito importante nesse ponto você entender o seguinte: tendo aumentado seu poder de ganho dessa maneira, você continuará a fazer uso da lei do hábito, estipulando em sua declaração por escrito o objetivo principal definido, poupar um percentual definido de todo o dinheiro que ganha. Portanto, à medida que seus ganhos aumentarem, sua poupança aumentará na mesma proporção. Isso decorre da reprogramação que você está fazendo na sua mente subconsciente, que, como nós já falamos aqui, é ela que se conectará, como Wallace de Waters se referia, à substância amorfa. E continua ele, estimulando-se a avançar e exigindo de si o aumento do poder de ganho por um lado e, por outro, observando sistematicamente um percentual definido de tudo que ganha. Você em breve chegará ao ponto em que terá removido todas as limitações imaginárias que foram colocadas na sua mente analítica e tomando a estrada rumo à independência financeira. É muito interessante Napoleão Hill, nesse ponto, referir-se à independência financeira, visto que ainda essa semana eu tive o desprazer de passar rapidamente os olhos por um vídeo onde alguém afirma que independência financeira é uma ilusão, ela não existe. Napoleão Hill, nessa lição, ele narra brevemente a história de um dos banqueiros mais bem-sucedidos de Illinois. Ele tinha uma placa pendurada no seu gabinete com os seguintes dizeres: aqui só falamos e pensamos em abundância. Se você tem uma história de infortúnio, por favor, guarde-a para si, pois não queremos saber dela. Vejam por que a gente dá tanta importância e atenção
para aquelas pessoas que chegam até essa mente mestra aqui no canal com pensamentos negativos e destrutivos, já que a consciência de pobreza é formada não só pelo hábito de pensar, mas por sentir medo dela. Enriquecendo essa lição, ele chama a atenção que a maioria dos homens que desenvolvem o hábito da dívida não são tão sortudos para cair em si a tempo de se salvar, pois a dívida é como areia movediça, com a tendência de puxar suas vítimas cada vez mais fundo para dentro do lamaçal. Ou seja, mais uma vez reafirmando, o hábito pode produzir na nossa vida a mente de abundância ou a mente de escassez. Chama ainda ele a atenção para a relação aos dois tipos de dívidas, aquelas contraídas por luxúria e aquelas dívidas contraídas ao longo da atividade profissional ou comercial, que representam serviços ou mercadorias que podem ser convertidos novamente em ativos. Nessa lição, Napoleão Hill ele ainda narra alguns casos de suicídio que eu não vou replicar aqui, mas que foram causados justamente por dívidas. É muito interessante que ele chama a atenção ensinando como dominar o medo da pobreza, já que vai fazer nada mais, nada menos do que atraí-la. Então a primeira forma que ele ensina como dominar o medo da pobreza é abandonar o hábito de comprar a crédito. Vejam que interessante. Com relação ao hábito de poupar, ele cita o exemplo de Thomas Edison, que claro é um dos mais conhecidos inventores da história, e ele chama a atenção do seguinte, que se Thomas Edison não houvesse seguindo o hábito de conservar seus recursos e demonstrando a capacidade de poupar dinheiro, ele nunca teria se tornado quem ele se tornou. E mais à frente, ele chama a atenção de que as pessoas de mentalidade pobre, elas pensam muito mais como vão gastar o dinheiro do que como poupar. E não se esqueça, a lei da atração nos ensina: peça, acredite e receba. Pedir é pensar. Acredito haver ficado a todos que um dos pontos que Napoleão Hill mais chama a atenção é com relação à importância da educação financeira. De fato, o início dessa lição, ela deixa bem claro esse ponto. Afinal de contas, o que é que adianta realmente você saber que tem que poupar se você não sabe como poupar? A parlamentar a qual me referi no início, ela usou uma falácia muito conhecida para afirmar que a educação financeira era uma falácia, de que o trabalhador ele já ganha pouco e com isso não tem como poupar. Pois muito bem, meses atrás eu tive a oportunidade de conhecer o canal de uma pessoa no qual o próprio nome do canal já sugeria que a parlamentar estava redondamente enganada. O nome do canal é Diarista Investidora. E é por conhecermos a importância tão grande da educação financeira que nós nos propomos a criar aqui para o nosso canal um Apoia-se, onde vocês poderão dispor de vídeos semanais relativos à educação financeira. O trabalho ele já foi iniciado, já foi postada a primeira aula, onde é tratado sobre reserva de emergência, e a aula dessa semana ela trata justamente do tema que complementa e dá completo sentido à primeira aula, que é pague a si mesmo. De tal forma que, para aqueles que ainda não conhecem o nosso Apoia-se, aqui embaixo na descrição do vídeo nós vamos deixar o link para você acessá-lo e, caso queira, começar a ser o nosso apoiador a partir de R$ 9,00. Da mesma forma, se você quiser contribuir ainda mais com o nosso trabalho, nós também vamos deixar o nosso Pix, e sempre convidando a vocês a praticar o triplo C: curtir, comentar e compartilhar, principalmente compartilhar, para se tornarem disseminadores do conhecimento, aplicando uma muito eficiente vacina contra a pobreza e a mente de escassez.
Minha imensa gratidão por todos vocês fazerem parte dessa mente mestra. E se ainda ficou alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, para tirar a sua dúvida. Nós teremos a maior alegria de respondê-la. Um grande abraço a todos vocês. Saúde, prosperidade e sucesso. Que Deus nos abençoe. Narração por Eu Sou.